essa agora é uma questão muito legal, muito profunda, muito densa, cheia de conteúdo. Realmente é uma questão muito boa. Vamos lá. No processo de crítica da racionalidade diagnóstica, então ele está dizendo que existe um processo em que é possível criticar a racionalidade diagnóstica. E ele já começa criticando na continuação da sentença, que torna, ou seja, o diagnóstico, né? Que torna formas de sintoma e de mal-estar parte de um processo social de alienação e de mercantilização do sofrimento. O sistema diagnóstico desenvolvido pela APA, American Psychiatry Association, né? Ou seja, ele está falando do DSM, tornou-se um objeto importante. Então ele diz que existe um processo social de alienação e mercantilização do sofrimento que torna formas de sintomas e de mal-estar parte dele. Maravilhoso, né? Só isso daqui já daria para a gente conversar horas e horas e horas e horas a fio, né? O sistema diagnóstico da APA tornou-se um objeto importante, na medida em que fixa e estabelece uma maneira de pensar e talvez induza um tipo de psicopatologia que não é necessário, nem deveria ser pensado como hegemônico em termos de pesquisa, financiamento de saúde mental ou justificação clínica. Ou seja, Christian Dunker, num artigo Questões entre a Psicanálise e o DSM, no Jornal de Psicanálise, no ano de 2014, está criticando o DSM e dizendo que talvez a psicopatologia que o DSM traga não deveria ser a psicopatologia hegemônica em termos de pesquisa, financiamento e até mesmo justificação clínica. É uma questão maravilhosa a se pensar, né? Essa é a verdade. Pedro, mas o DSM ele é hegemônico nesses termos, pesquisa, financiamento e justificação clínica? É sim. É sim. Tá certo? A gente aqui no Brasil, por exemplo, oficialmente segue a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. Ainda chegaremos na CID-11. Porém, olha o quanto eu estou falando de DSM na aula. Clinicamente, muitas vezes a gente usa a CID para dar o laudo, mas está seguindo o DSM em muitas das suas aplicações clínicas. O mesmo vale para pesquisa. O mesmo vale para pesquisa, até porque isso é mundial. Financiamento em saúde mental no Brasil, na teoria, segue os diagnósticos da CID, certo? Mas a gente sabe da influência do DSM. Acerca do impacto diagnóstico em psicologia e saúde mental, podem ser feitas as seguintes afirmativas, exceto. Vamos começar de baixo para cima? O clínico deve estar atento, exceto, então ele quer o errado. O clínico deve estar atento ao fato notório de que conceitos acerca de uma determinada condição clínica não descrevem apenas tipos naturais ou evoluções de estados, mas são coletivamente performativos, na medida em que redefinem a realidade social do paciente. Que frase bonita. Tá perfeita, né? Claro que essa frase ela é tão profunda que eu diria assim, até mesmo minha análise vai faltar com a profundidade dela. Mas vamos tentar, certo? Ele está dizendo que quando a gente descreve uma condição clínica, a gente não só está descrevendo tipos naturais ou evolução de estados, mas a gente está descrevendo algo que é coletivamente performado, certo? Isso faz sentido? Isso está completamente correto. O problema é a gente achar que depressão é uma coisa que está dentro do paciente ali, como se fosse um vírus, que não tem nada a ver com ele, que não vai afetar a vida dele de nenhuma forma, e que quando ele estiver curado, vida que segue, tá tudo normal. Depressão é uma condição do estado mental do paciente, que tem a ver com sua história de vida, que tem a ver com o seu com os seus papéis sociais, que vai afetar seus papéis sociais. Uma coisa é uma pessoa que não consegue trabalhar, por qualquer motivo que seja. Outra coisa é a pessoa que não consegue trabalhar e tem lá um laudo de um profissional da saúde mental dizendo que ele tem depressão. Isso quer dizer que o laudo sempre vai ser aceito, que a declaração sempre vai ser aceita? Não. Mas isso muda muitas vezes a percepção que as outras pessoas têm daquilo. Uma coisa é eu achar. Uma das condições clínicas da psiquiatria que eu mais acho que tem um caráter biológico é o transtorno afetivo bipolar na sua forma clássica e a esquizofrenia. Essas duas condições
os estudos indicam, a gente tem bons indícios, inclusive a resposta deles à medicação, de que eles são condições com um componente biológico muito forte, muito importante, certo? Mesmo eles não são tipos naturais em certo sentido. O que seria um tipo natural? Seria um pouco disso, uma coisa que existe lá na natureza, que a gente olha, consegue classificar e é aquilo e pronto. Entendeu? Eles existem na natureza. Eles são adoecimentos. Existem padrões de alterações orgânicas associados a eles, embora esses padrões ainda não estejam claros o suficiente, mas eles também são performances coletivas. No momento que eu chamo alguém de esquizofrênico, essa pessoa adquire um outro papel social, passa a ocupar outro papel social. E as pessoas olham para ele e lidam com ele e reagem a ele de outra maneira. Isso é muito importante. Nós, como profissionais de saúde mental, se assim você o for, ou profissionais envolvidos na saúde mental, né? Porque, enfim, entenda de maneira ampla. Qualquer pessoa envolvida na saúde mental. Nós temos muita responsabilidade sobre o diagnóstico, o nome que vamos dar e porque isso vai afetar a forma como a pessoa se vê e como os outros a veem. Essa é a ideia no final. A questão do profunda é: o diagnóstico não é só uma doença, é algo que vai afetar a forma como a pessoa se vê e como os outros a veem. Letra D. O diagnóstico psiquiátrico, que sempre foi fenomenológico, demonstra atualmente uma tendência a substituir as grandes categorias, neurose, psicose, maníaco-depressiva, esquizofrenia, toxicomania. Toxicomania, para quem você não sabe, é a mania de tóxicos, certo? É a ideia do dependente químico, do uso de substâncias. Então, há uma tendência a substituir essas grandes categorias por descrições especificadas de fenômenos objetivos. Veja, essa frase está verdade. A segunda metade dela é fácil. Antigamente, na psiquiatria mais clássica, havia essas grandes categorias e hoje, no DSM, por exemplo, eles são destrinchados. Não necessariamente todos eles. A esquizofrenia continua um diagnóstico, embora, quando a gente vai para o capítulo do DSM sobre esquizofrenia e transtornos do espectro psicótico, espectro esquizofrênico, você vai ver que lá tem transtornos que antigamente poderiam ser entendidos apenas como esquizofrenia, certo? Como transtorno esquizofreniforme, até mesmo uma psicose breve. Esses transtornos, por alguns autores antigamente, podiam ser entendidos como apenas esquizofrenia. Então, a própria esquizofrenia foi destrinchada. A psicose maníaco-depressiva, que foi destrinchada em transtorno bipolar do tipo 1, ciclotimia. A neurose, que é um conceito que nem está mais no DSM com a palavra neurose, certo? Ele está destrinchado nos transtornos ansiosos, nos transtornos fóbicos, está destrinchado nos transtornos conversivos, até mesmo dentro da personalidade histriônica, e por aí vai, está destrinchado o grande conceito de neurose, certo? Agora, a primeira parte, ela seria um pouco mais polêmica, embora eu concorde plenamente. O diagnóstico psiquiátrico, que sempre foi fenomenológico. A questão é que fenomenologia é uma palavra muito importante, muito chave, e que pode e vai ser entendida de diversas maneiras por diversos autores em diversos momentos. E um fenomenologista mais raiz, mais robusto, ele se incomodaria ou discordaria dessa frase. Porque ele diria: como o diagnóstico do DSM é fenomenológico, quais são os conceitos da filosofia fenomenológica que o DSM se utiliza se ele quer ser ateórico? E essa crítica ela é válida. Essa crítica ela é válida. Porém, se você entender fenomenologia de uma forma superficial, você vai entender que a fenomenologia é o estudo do fenômeno. O fenômeno é aquilo que se mostra. De certa forma, o diagnóstico psiquiátrico sempre foi o diagnóstico de sintomas, o diagnóstico de fenômenos, o diagnóstico daquilo que se mostra. E mesmo o DSM, que a gente pode acusá-lo, na minha opinião, até deve, de uma psicopatologia superficial, de uma psicopatologia, de uma fenomenologia ruim, vamos dizer assim, porém, em certo sentido, não deixa de ser fenomenológico. Não deixa de ser. É uma fenomenologia superficial, é uma fenomenologia, mas em certo sentido não deixa de ser. Então você poderia discordar dessa letra D, mas
é um entendimento possível. Não é uma coisa clara e inequívoca. Vamos ver se tem alguma coisa mais clara e inequívoca que faria a questão estar errada? Pronto. Letra C. É inegável que a adoção de um modelo pragmático por parte dos manuais diagnósticos atuais traz benefícios, como a uniformização da linguagem clínica dos chamados transtornos mentais e parâmetros mais evidentes para as pesquisas científicas da área. Perfeito, perfeito, lindo, maravilhoso. Esse, essa, esse é o verdadeiro benefício do DSM. O DSM trouxe um modelo mais pragmático, mais prático, certo, para os manuais diagnósticos. E dessa forma uniformizou a linguagem. Antes do DSM, principalmente da sua terceira edição, quando se dizia um transtorno, muitas vezes se entendiam coisas diferentes. Há relatos de pacientes que eram diagnosticados com esquizofrenia nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos é ousadia, né? Nos Estados Unidos, quando chegavam na Inglaterra, eram diagnosticados com transtorno bipolar, certo? Não havia uma uniformização plena da linguagem e o DSM permitiu isso, permitiu parâmetros mais claros para pesquisas científicas, certo? Que você pode acusar, mas são parâmetros tão claros que deixam a psicopatologia superficial, que perdem algo, que terminam se confundindo nos seus conceitos. Você pode dizer isso. Mas a questão está certa. De certa forma, a questão está certa, certo? Um diagnóstico visa condensar uma grande quantidade de informações clínicas em um único signo clínico, de forma a orientar o tratamento e a tornar mais fácil a comunicação entre o terapeuta e seu paciente ou entre profissionais. Perfeito. Em última análise, é isso que é um diagnóstico. Em última análise, que eu digo assim, em uma análise possível, né? A questão do diagnóstico é muito profunda, é muito interessante na psiquiatria, certo? E aí você vai ter muitas discussões. Mas, na minha opinião, essa daqui é uma das visões mais interessantes, certo? De que o diagnóstico nada mais é do que um signo. O que é um signo? Um signo é um símbolo que representa outra coisa, que aponta outra coisa. Como eu usei o exemplo na sala de aula, se você usar uma cruz ao redor do seu pescoço, embora muitas pessoas o façam de forma cultural, isso é um símbolo, isso é um signo. E isso aponta para a ideia de que, de alguma maneira, você pelo menos simpatiza com a religião cristã. Certo? Na verdade, aponta para a ideia de que você seria cristão de alguma forma, né? Mas eu posso ter um outro significado para mim daquele signo, Pedro. Pode, pode. Mas a questão é o que realmente ele significa para a maioria das pessoas. O que aquele símbolo, o que aquele signo comunica. De certa forma, é isso que o diagnóstico faz. O diagnóstico é um signo. Quando eu digo que a pessoa está em depressão, eu não necessariamente estou comunicando para ela todas as explicações e todas as soluções. Mas é um signo que orienta o tratamento e torna mais fácil a comunicação. Eu realmente acho que na prática, principalmente psiquiátrica, há essa grande armadilha. As pessoas caem nessa armadilha o tempo todo. Qual a armadilha? A armadilha de não pensar, não perceber o que o outro está compreendendo do que eu digo. Porque isso, querendo ou não, é a armadilha da linguagem, né? O pior momento da linguagem é quando eu acredito que eu me fiz entender, mas eu não me fiz. Eu estou usando um signo e para o paciente significa uma coisa, para mim significa outra. Isso vai acontecer na saúde mental o tempo todo, principalmente entre diferentes profissionais que detêm diferentes valores. Os profissionais vão achar que estão se comunicando e não estão, certo? Mas o signo ele é útil, ele orienta, torna mais fácil essa comunicação, certo? Quando eu chego para o paciente e digo assim, você está, no meu entendimento, você está em depressão, ele vai entender pelo menos que há um transtorno, ele vai entender que há uma necessidade de acompanhamento, ele vai entender que, como psiquiatra, muito provavelmente eu vou orientar o uso de medicação, entendeu? Então essa questão, letra B, ela é linda. E por último, a letra A. A atual racionalidade diagnóstica dos manuais psiquiátricos parte de um prisma ateórico e prático para pensar as estruturas clínicas observáveis. É verdade essa primeira parte, viu? O DSM se propõe a ser ateórico.
outras questões que eu resolvi aqui, na aula sobre o DSM do ponto de vista histórico, eu explico isso novamente. O DSM ele se propõe a não ser guiado por nenhuma teoria, por não ser guiado pela teoria cognitivo-comportamental, pela psicanálise, pela gestalt, pela fenomenologia. Claro que do ponto de vista mais filosófico, a gente pode dizer como não é guiado por nenhuma teoria. No momento que você define que alguns sintomas são sintomas centrais para qualquer condição clínica, isso está baseado em alguma teoria, nem que seja uma teoria empírica, mas está baseado. Mas o DSM usa essa palavra, inclusive, é teórico, certo? Então, essa primeira parte está verdade, um prisma teórico e prático para apreciar estruturas clínicas observáveis, constituindo-se como um substituto útil das práticas clínicas psicoterapêuticas tradicionais. Substituto? O DSM substitui práticas clínicas psicoterapêuticas tradicionais? Não, não. Não é porque eu estou dando diagnóstico de transtorno de pânico que não precisa ir para a psicoterapia. Não é isso, certo? Eu apliquei essa questão numa aula com alunos de psicologia e algumas pessoas marcaram que essa estaria correta, né? E aí eu disse, se você não percebeu o erro dessa, você como psicólogo está querendo ficar sem emprego, tá certo? A alternativa está dizendo que o DSM lhe substitui. Não, não e não. Alternativa errada, portanto, resposta da questão.